Glória a Deus, graças a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Irmãos, fazer uma live aqui, porque lá embaixo tem um boteco, tem um pagode, vocês vão escutar o som. Está de frente. Bobear, até meus filhos estão lá. Quando eu falo assim, meus filhos, irmãos, estão desviados, tem pregador grandão aí, né? Que fala assim: ah, o sacerdote não pode cuidar da casa de Deus tendo os filhos desviados. É porque tem filho pequeno, né? Eu era assim também, irmão. Quando eu tinha filhinho pequeno, tudo com paletózinho e gravata, você falava com eles de bermuda, eles, bermuda é do diabo, quem usa bermuda é do inferno. Você fazia assim pra eles, beleza, é do diabo, era sal puro. Depois que cresce, irmão, que aprende a colocar o cintinho, acabou, irmão. Cada um vai pro seu lado. O colégio ensina outra coisa. É muita oração. Eu tenho duas filhas que reconciliou com nós orando muito. Mas quando vai pro colégio, irmão, acabou. Amém? Eu tenho um outro que reconciliou, tá aí na igreja. Amém? É muito fácil um pregador que tem os filhos pequenos condenar um pastor que tem os filhos grandes. Um dia ele vai chegar lá, eu também era assim. Falava assim, olha lá, o irmão tá pregando no púlpito, os filhos dele tá tudo desviado. Eu era assim também, irmão. Aqui, ó, isso aqui é o chicote do corpo. Aí depois os filhos crescem, eles vão ver o que é um filho crescido. Filho criado, trabalho dobrado. É muito fácil julgar enquanto os filhos estão tudo pequenininho, né, irmão? Bem-aventurados os irmãos, que os filhos nunca desviou, mas pode ter certeza que acessou alguma coisa no celular. Já começa a conhecer outras coisas, trancadinho no quarto. Mesmo estando na igreja, perseverando. Às vezes não vai pro mundo, tá na igreja, mas às vezes desvia dentro da igreja também. Já não é mais aquele mesmo do passado, salgadinho. Eu conheço vários pastores que os filhos estão na igreja, mas tá igual os que estão no mundo, depois que cresceu, irmão. As filhas já tá com vaidade. Os irmãos já tem jogo de Xbox em casa, já tem tudo. Você chega lá no quarto dele, já tem Xbox lá. Então fala que tá firme na igreja. É por quê? Porque quando cresce, irmão, é outra coisa. Aí tem pastor grandão aí, irmão, olha a vida dos pastores. Olha lá a família deles. Sabe por quê, irmão? Porque seus filhos tá pequenos, irmão. A língua é o chicote do corpo. Amém? Futuramente você vai entender isso aí. Eu só entendi quando meus filhos cresceram. Eu também era um julgador. Amém? Então, infelizmente, vou aproveitar. Né, irmão? Tô morando, né, irmão? Eles têm 27, 28 anos. Eu quero ver. Você vai mandar nos seus filhos, pastor. Quando tiver grandão, virar homem. Você vê aqueles homens barbudão passando na casa. Se eles quiserem tomar uma pinga, você não vai impedir, não, varão. É só oração. Você só vai entender quando seus filhos crescerem. Irmão, eu prometi. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Um estudo sobre Apocalipse. Eu quero fazer um estudo sobre Apocalipse todo. Vou pôr versículo por versículo. Aquilo que Deus me mostrar na palavra, eu vou fazer estudo. Amém? Versículo por versículo até chegar no final. Tá bom? Vou pôr outros estudos, entre aspas, mas eu quero fazer. Vou pôr Apocalipse, versículo 1 e tanto. Apocalipse até chegar no final. Mesmo eu colocando outros estudos, eu quero acabar o livro de Apocalipse, porque é um livro de mistério. Amém, irmão? Irmão, lembrando vocês que o livro de Apocalipse não tem nada a ver com a lei de Deus. A lei de Deus é a lei de Deus. O evangelho é evangelho. Apocalipse é uma revelação, uma visão que Deus revelou para João. Amém? E João passou para a igreja, porque Deus queria que passasse para a igreja. É uma revelação. Quem não crê em visão não pode crer no livro de Apocalipse. Amém? É uma revelação. O que é revelação? É aquilo que está oculto, Deus põe à tona. Aquilo que a igreja não ia entender, Deus explica. Isso é uma revelação. Amém? Mas a lei é uma só, irmão. Ah, a lei foi quebrada. Tem estudo meu no meu canal. Lei é lei, evangelho é evangelho, boas novas. Cartas de Paulo é cartas de Paulo. Revelação é revelação. Tá tudo na Bíblia porque assim Deus o quis. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é um tradutor da lei para os gentios. Por isso que as cartas dele tem que estar aqui. As boas novas é a própria palavra de Deus que trouxe. Está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo. Isso chama boas novas. Revelação, aquilo que foi revelado. A minha as cartas de Paulo, recado para o dirigente. Agora a Bíblia é uma só, Torá. Amém? E livros que foi acrescentado depois. A igreja primitiva pregava só com a lei. Amém? Depois de 100 anos começou a injetar alguma coisa na Bíblia, porque antigamente era só a Torá e a igreja primitiva ganhava almas com a Torá. Jesus pregou para o jovem rico a Torá. Isso é muito fácil de você explicar. Tem irmão que não entende, fica me batendo aí falando que eu sou do judaísmo. Não, irmão, eu sou da Bíblia.
de judaísmo, vigia. Amém? Jesus é judeu, todos nós somos zambuzeiro bravo que foi injetado na videira. A videira é o povo de Israel, então se você não é contra o judaísmo, você não pode ser injetado na videira, que a videira é a nação de Israel. Nós somos jambuzeiro bravo que estamos sendo injetados na videira que é Israel. Jesus falou com a samaritana, eu sou judeu e a salvação vem dos judeus. Vigia, irmão, vigia. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 1 diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. As coisas que brevemente vão acontecer, revelar a João, teu servo. A Bíblia fala, Deus não faz nada sem antes avisar os teus santos profetas. Amém? Vou ser bem rápido. A qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Testificou, passou para a igreja, testificou. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Profecia, o que foi profetizado. Amém? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, o que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Meu Deus, hein? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Presta atenção, irmão. Graça e paz seja da parte daquele que é, o que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Que lindo, hein? Oh, glória. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Psst. Tem um gatinho aqui. Sai, sai. Psst. Ela fica miando aqui. Amém, irmão? É ao vivo. É tipo assim, o vídeo não é ao vivo, mas não tem como eu abolir, que eu não sei editar vídeo. Amém? Que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória, poder para todos sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, sim, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você sabe que todo o retorno de Jesus à terra, o arrebatamento, tudo vem de Apocalipse. Aí Paulo começou a traduzir o Apocalipse para a igreja. Mas aqui que ele está falando o que era, o que era, o que há de vir, né? Aquele que voltará. Então o Apocalipse gerou todas as cartas de Paulo, Tessalonicenses. Através dessa revelação, Paulo começou, você vê que é claro aqui, sobre o arrebatamento de Jesus Cristo, né? Aí veio as cartas de Paulo, a cada dirigente foi aonde foi revelado também por Paulo o arrebatamento que começou por essa revelação de João. Vou continuar, porque senão fica grande o vídeo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Presta atenção. E no reino e na paciência. Por que companheiro na aflição, irmão? Porque tem pessoas agora, nesse momento, no Japão é dia, aqui é noite, que estão passando prova pelo nome de Jesus. Você não foi chamado para vida boa, carro bom, casa boa, não. Você foi chamado para passar prova mesmo. Amém, irmão? Tribulação mesmo. Amém? E companheiro da aflição no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele estava numa prisão por causa da palavra. Tem irmãos aí grandão falando, eu estou sofrendo, irmão, eu estou sofrendo com carro bom, casa boa, conta gorda, movimenta dinheiro no banco, vai no McDonald's, come do bom e do melhor, vai nos melhores restaurantes, come do bom e do melhor e fala que está sofrendo, não falta nada. E fala que está sofrendo. João estava sofrendo, irmão, na ilha de Patmos, preso por amor do evangelho, acorrentado.
Esse pode falar que estava sofrendo. Amém? Por amor ao evangelho. Agora fala que está sofrendo, irmão. Sofrer não, irmão. Está sofrendo não. Amém? Está sofrendo não. Vai amadurecer mais. Um dia vai ver o que é sofrendo por amor ao evangelho. Amém? Chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que pela palavra? Não era falso profeta, pregava a verdade, foi preso pela verdade. Naquela época ele chegava assim, César é o Senhor, todo mundo tinha que falar César é o Senhor. Para os crentes falava César é o Senhor, os crentes falavam Jesus Cristo é o Senhor, e ia tudo preso, irmão. Isso que é sofrer pelo evangelho, viu, irmão? Está preparado para morrer pelo evangelho. Amém? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Amém? Então quer dizer que foi uma visão de noite. Arrebatado em espírito, irmão, é visão de noite. Senão ele falava arrebatado em corpo. Não, ele falou em espírito. Foi uma visão de noite que ele teve. Essas visões que acorda assustado. Só quem tem visão sabe o que João teve, uma visão. Ele estava lá, ele continuou lá algemado, mas saiu em visão, em espírito. E foi mostrado para ele em visão. Amém? Ele não foi transladado. Amém? Ele teve uma visão da parte de Deus, arrebatado em espírito. Amém? Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Presta atenção. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Nós bem sabemos que é o sábado. Tem muita igreja que fala que é domingo, que foi trocado para domingo porque ele ressuscitou, mas eu não creio. O dia do Senhor, desde os primórdios, é o sábado. Amém? Você pode olhar que várias teses na Bíblia, quando fala o dia do Senhor, fala do sábado. Aí tem gente que fala assim, não, depois que Jesus ressuscitou, a igreja passou. Isso é catolicismo, irmão. Se ele falou que foi arrebatado no dia do Senhor, é o sábado. O dia do Senhor sempre foi e sempre vai ser o sábado. Tem uma parte de Isaías que fala que o sábado é eterno. Amém? Isso é o sábado. Ah, pastor, você está mandando guardar o sábado? Não. Espera aí, irmão. Eu estou falando que o dia do Senhor é o sábado. Bíblia é Bíblia. Amém? Então vamos continuar. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Quer dizer que foi sábado. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, escreve um livro e envia às 7 igrejas. Em várias traduções de Bíblia fala assim, voz como muitas águas. Quando eu tive uma visão do trono de Deus, vocês podem olhar nas minhas visões e revelações, visões e experiências com Deus, 1, 2, 3 e 4, no meu canal eu postei. Essa visão eu tive há mais ou menos uns 15 anos atrás. E eu jamais vou mentir. Irmão, eu tô meio barbudo porque falta dinheiro para prestar barba mesmo que eu tô parado, viu, irmão? Amém? Você pode olhar que não tem nada desenhado, cavanhaque não é barba inteira, porque minha barba é meio falhada na frente. Estou sem prestou barba, não estou, amém, irmão? Não estou desobedecendo lá o ministério que eu congrego, não, porque a salvação não está na barba, é porque eu estou sem dinheiro mesmo, amém? Então, irmão, presta atenção. Eu vi a voz de Deus, quando eu vi o trono de Deus sobre a minha casa, com voz com muitas águas, meu servo. Aí eu especifico lá que quando eu era Muambê do Paraguai, eu fui nas cataratas de Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei lá para conversar, era gritando por causa do barulho das muitas águas. Assim a voz de Deus é assustadora, dá vontade de ser pular de um prédio de medo. Amém? A voz de Deus. Chega lá no meu testemunho que você vai ver. Aqui está falando voz como de trombeta. Não. A tradução correta dos pergaminhos original é voz como de muitas águas. É a tradução correta. Isso aqui é o tradutor colocou como de trombeta porque também é alto. Mas a tradução correta dos pergaminhos original é voz como muitas águas. Eu já ouvi essa voz de Deus. Jamais vou mentir. Eu vou para um hospital do câncer, da lepra, voz como muitas águas. Amém, irmão? Tem muito irmão agora, barriga verde, fralda. Amém? E às vezes nem acredita e fica aí, fuxicando. Amém, irmão? Não entende. Vamos ver quando você amadurecer, você continuar agradando a Deus, e Deus vai revelar o profundo e escondido para você, viu, irmão? Porque nas épocas que eu tive a visão, foi as épocas que eu estava mais 100%. 100% nunca tá, mas os 80% eu estava, amém? Tudo que era do mundo eu corria, tudo que era pecado, estava orando de 10 da noite às 5 da manhã, foi a melhor época da minha vida. Então não é qualquer um que Deus revela não, sem minha exaltação, tem que ter uma busca, tem que ter um preço pago, viu, irmão? É muito fácil você falar que está de fora, amém? Baixa a bola,
Porque tem muito profeta aí que Deus está revelando o profundo e o escondido e eles não postam nada no YouTube. Amém, irmão? Então vamos lá. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, né? Dizia, uma voz como trombeta dizia, o que vês escreve no livro, porque naquela época era escrito, igual carta, há pouco tempo atrás era carta, né, irmão? E envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Por que 7 igrejas, irmão? Porque o evangelho estava começando a crescer. Então, fora da nação de Israel, tinha essas 7 igrejas. Se tivesse 30, ele falava 30. Mas era 7 igrejas naquela época. Ele falou enviar 7 igrejas, que era o evangelho foi isso aqui foi mais ou menos em 60 depois de Cristo, então a igreja estava começando a crescer. Amém? Que estão na Ásia. Às vezes podia até ter mais fora da Ásia, né? Mas aqui está falando 7, vamos ficar nisso aí. Éfeso, Esmina, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem estava falando comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. O que é castiçal? É o candelabro. Amém? Castiçal, candelabro. Com 7, que hoje judeu põe vela, né? Põe 7 velas, mas naquela época era azeite. E ele não podia ser apagado. Amém, irmão? Porque era a ordem de Deus. Por isso que existia o sacerdote, o obreiro do templo, na qual Deus mandou levar o dízimo para cuidar da tribo de Levi, que cuidava do templo. Quem comia do dízimo das ofertas era a tribo de Levi, viúva e órfão. Era só esse, irmão. Tribo de Levi, viúva, órfão e o sacerdote, que era a tribo de Levi. O resto Deus mandou trabalhar, viu, irmão? Tem muito irmão, vão ajudar, mas Deus mandou trabalhar. Tem muito irmão que está passando luta na rua, virou mendigo porque não gosta de trabalhar, porque gosta de droga, fica ali parado. Amém, irmão? Então Deus não mandou ajudar esses não, irmão. Deus mandou ajudar a viúva, órfão, e o dízimo era para o sacerdote. Isso é fato, isso é Bíblia. Amém, irmão? Por quê? Porque Deus cuidava da tribo de Levi, eles tinham que cuidar do templo, não podia deixar apagar a chama, tinha que cuidar, tinha que carregar a arca da aliança, tinha que desmontar o templo. Então, como Deus separou a família de Levi para o templo, aí Deus mandou trazer o dízimo para a família de Levi e também para viúvas e órfãos. Dízimo é para isso, irmão. Amém? Agora, ofertas alçadas, você pode ajudar quem você quiser, mas dízimo é para quem trabalha na obra, viúva e órfão. O dízimo é para isso, manutenção da obra de Deus. Isso é Bíblia. Agora, se tem um cara de frente à minha casa que não gosta de trabalhar, irmão, Deus falou, com medo só do rosto. Aí você está ajudando ele a pecar, aí contra Deus. Se você ajudar uma pessoa que não gosta de trabalhar, você está ajudando ele a pecar. Tem muito irmão aí empolgado, querendo postar vídeo no YouTube e tal, falando que está fazendo a obra de Deus, está antibíblico. Você está ajudando uma pessoa que às vezes não gosta de trabalhar e está em pecado perante Deus. Amém? Agora, vamos supor, está nessa vidinha, está passando fome, você quer ajudar, ajuda com as ofertas, porque o dízimo é para trabalhadores da obra, viúva e órfão. Isso é fato. Pode me bater aí no rodapé, mas para quem conhece a Bíblia, o dízimo era para isso, para a tribo de Levi, órfãos e viúvas. Hoje é para quem? Quem trabalha na obra, viúva, órfão e manutenção da obra de Deus. Agora pode olhar, irmão, que Jesus, quando ele fazia um milagre, o povo lançava essa oferta. Jesus não tocava no dízimo, porque o dízimo era do templo. Ele não podia pegar, ele ia pecar, porque o dízimo sempre foi do templo. Aí eles comiam só das ofertas, porque era costume naquela época fazer um milagre, o povo lançar oferta, e Judas era o tesoureiro. Então por isso que ele falou, não tem dinheiro para alimentar todas essas pessoas. Jesus vivia das ofertas, dízimo era templo. Se Jesus quisesse entregar um dízimo, ele tinha que ir no templo. Jesus era dizimista. Viu, irmão? Jesus era dizimista, mas ele entregava no templo. Templo, aquela comida que ele fartava os pobres era das ofertas alçadas. Por causa dos milagres, o povo lançava oferta, era comum. Você pode pegar livros de uso e costume bíblico que você vai ver. As ofertas alçadas era por milagre. Agora Jesus, o dízimo era entregar no templo, Pedro no templo, sacrifício no templo, tanto que quando ele curou, ele falou, vai lá e entrega para o sacerdote o sacrifício da sua cura. Jesus não veio quebrar a lei, ele veio cumpri-la. Se Jesus não desse o dízimo no templo e comesse do dízimo dele e dos discípulos, ele estava antibíblico, porque a lei é todos os dízimos e oferta à casa do tesouro. Fato.
Amém, irmão? Então, das ofertas alçadas, você pode ajudar quem você quiser. Aí, se você quiser ajudar um malandro, uma pessoa que não gosta de trabalhar, ele vai ficar sem trabalhar para sempre. Tem muita gente que encosta em obra, irmão. O pastor, ele tem que ter sabedoria, porque senão ele vai ficar dando dinheiro para malandro. Tem muita gente que encosta em obra. Amém? Tem irmão que vê que o pastor lá é mão aberta, vai encostar na obra. O pastor tem que ter discernimento. Amém, irmão? Uma pessoa que está desempregada pode ser ajudada, que é trabalhadeira, trabalha com suor. Amém, irmão? Não gosta de ficar à toa, pode ser ajudada. Agora tem irmão que não gosta de trabalhar, irmão. Eu lembro quando eu pregava na Praça 7, tinha irmão lá que se arrumasse serviço para eles trabalhavam neles, falava que ia viver só da obra. E ficava lá pedindo dinheiro. Os outros, paga essa conta para mim, paga isso, mas não virava uma massa. Esses são os encostadores da obra. Paulo falou assim, aquele que não quer trabalhar, não coma. Paulo falou assim, cuidado com o irmão que vive desordenadamente e não gosta de trabalhar. Até Paulo trabalhava, era fabricante de tenda. Amém, irmão? Amém? Não confunda as coisas. Jesus, quando saiu para o seu ministério, ele saiu, ele comia das ofertas e tudo, não está na Bíblia. Mas eu acho que Jesus de vez em quando fazia um bico, viu, irmão? Vou deixar no ar para vocês aí, viu? Porque esse apóstolo Paulo não pode ser maior que Jesus. Se o apóstolo Paulo cumpriu trabalhando do suor e Deus mandou trabalhar do suor, vou deixar aí no ar aí, viu, irmão? Se tivesse quando Jesus não pegava um bico aí, viu? Amém? Vou deixar no ar. Porque o apóstolo Paulo deixou claro, ó, cuidado com o irmão que fica desordenadamente. Amém? Aquele que não trabalhar, não coma. Amém? Aí ele deixou para os obreiros, não atará a boca do boi que te bulha. Ele não mandou comprar um cavalo alado. Ele não mandou comprar um manga larga machado. Ele falou, diga ao obreiro do seu sustento, da sua comida. O que é sustento? Uma roupinha, uma comida, um carrinho. Se for comprar um carrinho para a obra, porque tem que viajar, até para ter uma economia, compra um carro popular, não compra um carro super potente, porque isso já é vaidade, isso é carne. Por que tem que comprar um carro caríssimo se pode comprar um dos 30 mil? De uns 20 mil novo também, e para onde leva o de 20 mil, leva o de 200 mil. Tem coisa que é vaidade do obreiro, aí ele fica tentando justificar, é promessa. Não tem nada de promessa não, irmão. Tem nada de promessa não. Por isso que a gente tem que, pelos frutos se conhece a árvore, a gente tem que ver os frutos do obreiro, para ver se ele tem os frutos de Deus, de humildade, de viver o que prega, ou não tem. Amém? Dei essa volta toda, porque entrei nesse fato. Amém, está explicado. Amém, irmão? Então, dízimo, tribo de Levi, que Deus separou, carregava o templo, não deixava apagar, tá? Por causa da luz do candelabro. Eles não podiam deixar apagar a lâmpada, porque era ordem de Deus. No templo nunca se apagava, então eles tinham que até se acordar de madrugada, o próprio Deus acordava e ia lá, colocava mais azeite para a lâmpada não se apagar, porque era ordem de Deus. Por isso Deus separou a tribo de Levi. Deus ia separar a tribo de Levi e deixar eles morrer de fome? Não, aí ele estipulou o dízimo. O dízimo, irmão, foi estipulado, não foi para o templo, foi para a tribo de Levi. Amém? Depois a manutenção do templo. Primeiro Deus preocupou com a tribo de Levi, que ele separou. Depois a manutenção do templo. Agora um obreiro hoje pode comer da obra? Comer pode. Viver pode. Enriquecer não. E ficar comprando coisas por vaidade também não. Amém, irmão? Amém? Esse é o modo bíblico correto. Se alguém pregar outra coisa, é heresia. Amém, irmão? Porque aonde leva um carro popular, leva um super carrão. Porque sempre vai ter uma desculpa para ficar trocando de carro pela vaidade. Às vezes compra um carro de 200 mil, tá vendo que o carro tá ficando para trás, amanhã ou depois vai comprar um de 400 mil. E por aí vai ficar falando que é promessa, é promessa, é promessa. Amém, irmão? Nós temos que ficar alerta, tá bom? Amém? Então vamos continuar. E diz aqui, ó. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7... Os castiçais eram 7 igrejas. E no meio de 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés com vestes compridas. Seminudismo nunca foi de Deus. Eu vi anjos com túnica até na metade da mão. Nunca vi um anjo com túnica parecendo canela. Por aí você vê que o seminudismo não é de Deus. Vi um com veste comprida. A Bíblia fala, temos que andar como ele andou. Mini saio não é de Deus. Amém, irmão? Shortinho não é de Deus. Tanguinha piorou, sunga piorou. Amém? Com vestes compridas. Amém? Tem um pagode aqui embaixo, mas infelizmente por isso que eu subi. E cingido pelo peito com cinto de ouro.
que significa isso aqui, irmão? Cinto de ouro, autoridade. Amém? Ele cingido com cinto de ouro. Amém? E sua cabeça, cabelos eram branco como a lã. Significa o quê? Ancião de dia. Pai da eternidade. Tem irmão pintando cabelo aí, irmão. Quanto mais branco ficar seu cabelo, mais parecido você vai estar com Deus. Deixa esse mistério aí para você. Como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. O que significa chama de fogo, irmão? Não precisa você ficar preocupado com o irmão que está pregando e não está vivendo. Com o irmão que prega e não vive, com o irmão que está cobiçando, com o irmão que está adulterando. Os olhos de Deus é como chama de fogo, ele tudo vê. Preocupa não. A hora dele vai chegar. Deus vai matar ele não, irmão. Pode deixar. Pode mamar dinheiro da obra. Pode ficar cobiçando mulher. Pode ficar adulterando com amante. O juízo de Deus vem. Amém, irmão? E diz assim, ó, como chamas de fogo, e os pés como latão reluzente. A santidade do crente está nos pés. Você sabia disso? É seu pé que te leva para um cinema, é seu pé que te leva para um pagode. Quando eu vi um anjo, tinha uma nuvem saindo, trovão e nuvem dos pés dele, e ele não deixou ver os pés. E lá na visão de Ezequiel também tinha anjo, tampava o rosto, né? Tampava os pés, né? Aquele serafim, duas asas tampava os pés. A santidade do crente está nos pés. É seu pezinho que te leva para desviar, para seguir mulher. Te leva para um campo de futebol, te leva para ver uma final de Copa do Mundo. Cuidado, viu, meu? Calça com os sapatos da justiça, com a pregação do evangelho. Por isso que o crente tem que pregar o evangelho mesmo. Amém? Aonde seus pés faz é aonde está o seu amor. Em vez de ficar em casa, vai pregar o evangelho. Vai atrás das almas. Amém? Reluzente, como se tivesse sido refletido numa fornalha, brilhava muito. Latão reluzente é porque naquela época a explicação deles é essa, mas ele viu os pés brilhando muito, muita santidade. E a sua voz como muitas águas. Tá vendo? Agora a tradução certa, muitas águas. Vai lá nas visões e revelações de Deus, que as visões que eu tive, que você vai ver eu explicando sobre isso. Ele tinha à sua destra 7 estrelas. São 7 anjos. Como caísse do céu a estrela da alva? Anjo, na Bíblia, na Torá, nos pergaminhos antigos, eram chamados de estrelas. Então, esse trem de estrelinha não é de Deus, né, irmão? Já tem as estrelas de Deus lá no alto, né? Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes ou 2 fios. Espada é a palavra, é justiça. Quando a palavra sai, ela não volta vazia, ela esquadrinha os rins, os corações. Espada é justiça, é a palavra de Deus. Amém? Aguda de 2 fios, seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, era a glória. Aí já não viu aquele Jesus na cruz desfalecido, ele viu Jesus em glória, com o corpo glorificado, muita luz, ele não conseguia nem olhar para ele. Amém? E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Por que ele caiu aos pés? Porque Deus é santo e tem crente que não gosta de orar. Ajoelha igual católico, faz uma oraçãozinha ali dormindo, mexendo nesse celular. Oh, glória! Irmãos, a paz, irmãos. Vou fazer uma live de oração, aleluia, glória, 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 glória. Mexendo no celular, aleluia, aleluia. Essas orações não passam nem do céu, rosto no pó. Põe o teu rosto no pó, quem sabe ainda acha esperança. Por que ele caiu no pó? Porque o lugar do homem quando vê Deus é no pó, irmão. Quando você marca um encontro com Deus de madrugada, o seu lugar é no pó. Amém? Tem crente que não gosta de orar, seu ministério não vai longe não, irmão. Porque o crente tem que orar, irmão. O compromisso do crente é orar, orar e sem cessar, isso é mandamento. Deus que lançou ele pro pó, irmão, ele não caiu como morto não. Deus matou ele e reviveu e mostrou que o lugar do homem é no pó. Às vezes ele ficou de pé, Deus, opa, você não sabe perante Deus, tá? Não, matou ele, aí quando ele estava lá no chão, ele reviveu. Por isso que ele falou, caí como morto. O próprio Deus lançou ele por terra para ensinar para o homem que o lugar do homem é prostrado com o rosto no pó. Todo sopepo cai por terra. Ah, irmão, eu sou o melhor, irmão. Não tem estudo melhor. Irmão, eu sou grande, irmão, eu sou famoso. Seu lugar é no pó. Você está no lugar errado. Amém? E quando eu vi, caí com os meus pés como morto. E eles
pôs sobre mim a sua destra, dizendo. O que é pôr sobre ele a sua destra? Deus fez isso aqui, ó. Em cima dele, quando ele olhou, já estava aquele rosto de Deus sobre ele. O rosto de Jesus sobre ele. Por isso que ele falou, pôs sobre mim a sua destra. Por isso que ele falou, as 7 estrelas diante da sua destra, diante da sua face. Destra, face, frente, destra é frente. Aí ele colocou sobre mim a sua destra. Ele fez e aproximou dele para falar. Isso que é pôr sobre ele a destra. Dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vive e o que estou morto. Mas eis que aqui estou e vivo para todo sempre. Por que primeiro e último, irmão? Ele quis dizer assim, eu sou aquele que apareceu em Gênesis, eu sou aquele que apareceu para Abraão, eu sou aquele que apareceu para Ezequiel, eu sou aquele que apareceu para Ezequias, como eu sou aquele que apareço para você. Eu sou aquele que morri na cruz do Calvário. É isso que é primeiro e último, princípio e fim. Quando ele fala princípio e fim, ele fala assim, eu sou aquele que fez o mundo, eu sou aquele que vou destruir, vou varrer esse mundo, eu sou aquele que vou arrebatar a minha igreja. Isso que ele quis dizer, primeiro e último, princípio e o fim. Amém? O que vive, fui morto, mas eis que aqui estou, para todo sempre, amém. Então ele quis dizer, eu sou aquele do madeiro, que mataram, mas eu ressuscitei, eu estou aqui. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui muito forte. A chave da morte e do inferno foi tomada quando Jesus ressuscitou. Por isso que tem partes bíblicas, tem teses bíblicas que fala que tinha um limbo. Você pode olhar que ali, quando na parábola do rico e do Lázaro, quando aquele rico estava ali, as pessoas salvas estavam do lado dele, era o limbo. Então as pessoas ainda não tinham ido para o alto. Por isso que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E lá em Apocalipse fala assim, que ele veio com os vestes brancas. Aí todo o céu se dobrou perante ele. Jesus inaugurou o céu para o crente. E quando ele fala a morte do inferno, da morte do inferno, a chave da morte do inferno é porque o homem perdeu essa chave quando Adão pecou. Então o novo Adão pisou na cabeça de Satanás e tomou a chave de novo. Por isso que ele falou, eu tenho a chave da morte e do inferno. O inferno, antigamente, a maioria das almas ia tudo para lá. Você pode olhar que a Bíblia fala sobre as vestes sujas de Josué, quer dizer que ele estava em algum lugar que não era bom, amém? E daí nasceu a tese do purgatório católico. Então quer dizer que quando Jesus pregou para as almas rebeldes, tem muita gente, muitos teólogos que falam que até Judas pode ter subido, porque Jesus desceu lá, tinha muitos profetas que desviaram no final da vida e estava lá. Por exemplo, Salomão, a Bíblia é bem clara que morreu desviado, amém? Tem muitos apócrifos que falam que Davi também morreu desviado. Apócrifos, foi encontrado junto na gruta com ele. Então quando Jesus desceu e pregou para as almas, ele rebatou muitos profetas que ali estavam, porque a morte e o inferno estavam na mão de Satanás. Então quando Jesus entrou lá e tomou a chave, ele levou para si cativo o cativeiro. E lá podia ter muitos profetas assim, irmão. Podia ter muitos profetas assim. Por isso que ele falou, eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e eis que são as que depois de mim hão de acontecer. Aí ele explica, o mistério das 7 estrelas que viste a minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Porque anjo, a palavra anjo significa enviado. Anjo não é só quem tem asa. Quando vem um anjo do Senhor, em hebraico significa vem o enviado do Senhor. Então quando ele fala as 7 estrelas são os 7 anjos, são os 7 enviados que ele me mandou para as 7 igrejas. Eram os 7 dirigentes. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Por quê? Porque nos castiçais põe ali o óleo e a chama tem que estar acesa. O crente, a chama nunca pode apagar, irmão. O crente é igual um castiçal. Ele tem que estar fogo, ele tem que começar fogo e terminar no fogo. Tem crente
que termina, começa no fogo, irmão, meu ministério eu não aceito isso. Meu ministério eu não aceito isso. Aí depois que ele vê que o ministério está crescendo, não, irmão, olha, meu ministério a partir de hoje vai ter isso. Não, o crente começou no fogo, tem que terminar no fogo, irmão. Isso é fato. Amém? Então, eu vou parar por aqui, porque já tem 34 minutos de estudo. Amém? Depois eu vou fazer a parte 2. Amém, irmão? Eu vou fazer vários estudos. Eu vou porque Apocalipse, capítulo 1. E eu, se Deus quiser, eu vou fazer o estudo de todo o Apocalipse. Às vezes, ajuda os irmãos em alguma coisa, algum entendimento. Tá bom, irmão? Lembrando que Apocalipse é uma revelação, é uma visão que Deus queria que seja revelado não só para os judeus, para a igreja de Éfeso, não, para nós também. Amém, irmão? Que sirva de exemplo para nós. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Fica aí o estudo sobre Apocalipse.